CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. Olá, bom dia! Está começando o CBN Esportes. Hoje, terça-feira, 12 de dezembro de 2023. Uma terça-feira com repercussão, mercadão da bola, agitado, aquecido, polêmicas, né? Em várias declarações aí efervescentes de Gabigol. Ontem participou de um podcast falando que tem a cara do Corinthians. Tá dando o que falar nesta terça ensolarada aqui em Campinas. E hoje também uma terça-feira de muita comemoração para o torcedor São Paulino. Há 30 anos o São Paulo conquistava o bimundial, vencendo o Milan por 3-2 num jogaço em Tóquio, no Japão. E vamos lá, vamos começar o nosso programa falando de basquete, uma notícia não tão legal para nós da região. Campinas está fora da final do Campeonato Paulista de basquete. A equipe foi derrotada pelo Santo André por 63-61. O jogo foi disputado ontem em Itu. As campineiras foram superadas nos 3 primeiros tempos. Chegou a estar vencendo no último, mas cedeu o resultado e se despede da competição. Antônio Lupi, a Ponte Preta, a preparação da Macaca ou não, né? A Macaca está de férias, mas os bastidores da Ponte Preta nesta entre-safra 2023-2024. Bom dia, boa terça-feira. Tudo bem, Carlão? Bom dia, ótima terça-feira a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. O zagueiro Matheus Silva abre mão das férias e vai ficar em Campinas para acelerar a recuperação de uma cirurgia no ombro para participar da pré-temporada de 2024. Daqui a pouco uma entrevista exclusiva com o defensor da Macaca, que vai continuar trabalhando mesmo no período de férias. A Ponte mira a lateral que disputou a Série B pelo Vila Nova. E a Taça São Paulo de Futebol Júnior, a Macaca já sabe quando e que horas. Ai, meu Deus, vai estrear na maior competição de base do Brasil. Vai começar a Copa São Paulo para a alegria de uns e desespero de outros. Muitos clubes, jogos a todo instante, né, Antônio Luque? O cara que marca uma partida a 1h da tarde, ele tem que ser muito corajoso. Pelo amor de Deus, nesse interiorzão de São Paulo, tá louco. A Copa São Paulo, sinceramente, já foi boa, né? Hoje parece que os interesses mudaram, mas tá aí, faz parte do calendário do futebol brasileiro e Ponte Preta e Guarani estão aí inseridos e 2 equipes tradicionais. A Ponte é bicampeã e o Guarani campeão em 1994. E o Vascão, o novo diretor executivo de futebol do Vasco já está no Rio de Janeiro. Alexandre Matos desembarcou no início desta manhã lá no Galeão. Ainda haverá uma apresentação oficial, a data ainda vai ser definida. Alexandre Matos estava no Atlético Paranaense, rescindiu o contrato por lá e marcou história, né, neste novo Palmeiras, né, de 2015 para cá. O Palmeiras se tornou aí uma potência do futebol brasileiro. Vamos para São Paulo, Vinícius Moura, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. O presidente eleito do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que a situação financeira do clube é gravíssima e que o Peixe vive o pior momento de sua história em termos esportivos, administrativos e principalmente financeiros. O São Paulo confirmou a contratação do volante Luiz Gustavo, de 36 anos. O jogador para o volante Atuesta. O colombiano sofreu uma grave lesão no joelho no início desta temporada, o que resultou em apenas 7 jogos de Atuesta em 2023. Aí o mercado aquecido também na capital paulista. Tênis, número 1 do mundo, Iga Swiatek foi eleita a melhor tenista da WTA pelo 2º ano consecutivo. A polonesa se tornou a primeira atleta a alcançar o feito desde Serena Williams, que conquistou o prêmio 4 vezes seguidas, entre 2012 e 2015. Antônio Lupi descendo a Avenida Estádio Brinco de Ouro, as notícias, as quentinhas do Guarani. E o mercado começa a esquentar a respeito de especulações. O Guarani também já tem um alvo definido, um jogador experiente que foi comandado pelo Humberto Louser no CRB
e teve números interessantes. Daqui a pouco eu falo qual é esse jogador que está na mira do Bugre. E pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Guarani também já sabe quando e que horas vai estrear na competição de base que movimenta a temporada 2024. Tá certo, vamos para a Liga dos Campeões. Copa São Paulo. Você não era nem nascido quando o Guarani ganhou em 94, Lupes? Ô, louco, já era assim, já cara. Era, já perambulava pelas ruas de Ribeirão. Engatinhava pelos cantos lá de Ribeirão, pela quente Ribeirão. Tá certo. Liga dos Campeões, 8 jogos abrem a sexta e última rodada da fase de grupos da Champions. Destaque para o Napoli, hein? Que joga pelo empate contra o Braga. O jogo é lá no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles. Um pontinho aí garante a classificação do time azul celeste. Terça-feira, 12/12 de 2023. Aniversário desta lenda. Aniversário do príncipe de Itu, do investidor do Ituano, do frequentador dos jantares na casa de Leila Pereira. Fábio Chaib, bom dia, uma boa terça-feira pra você. Parabéns, meu amigo, que Deus abençoe, te dê muita saúde, você é um cara sensacional, muito divertido e aleatório, Fabião. Valeu, Carlão de Freitas, amém, obrigado, valeu mesmo. Família CBN no coração. Não fica falando essas coisas aí de investidor de Ituano, senão nas ruas vão me cobrar aqui também, chamando contratação de jogadores, viu? Mas valeu, muito obrigado. Vamos falar do mercado do futebol, tá movimentado a cada dia, viu? O Cruzeiro está próximo de rescindir o contrato do atacante Gilberto. Experiente goleador, não agradou na Raposa, está afastado do elenco desde outubro, marcou apenas 6 gols na temporada. O Botafogo confirma interesse em Gabriel Veron, ex-Palmeiras e atualmente no Porto. Em Portugal também o Fogão tenta o zagueiro João Vitor, formado no Corinthians e que atua no Benfica de Portugal. O Internacional, lá no sul do país, segue sonhando com Gustavo Scarpa. Está no Olympiacos da Grécia, mas pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra. O Colorado também avalia a possibilidade de contratar o argentino Lucas Alário, que está no futebol alemão, viu, Carlão? Tá certo, Fábio Chaib. Antônio Lupe, você está aí torcendo o nariz toda vez que fala de Copa São Paulo? Não! Hoje, às 3 horas da tarde, é a primeira rodada do Mundial de Clubes. Isso é com da hora. Al Ittihad e Auckland City, às 3 horas da tarde. Auckland City que praticamente participa de todos os mundiais, mas não consegue passar dessa primeira fase, né? É verdade. E o vencedor deste duelo enfrenta na sexta-feira o Al-Ahly. Al-Ahly, que é do... Al-Ahly é do Egito. Egito. Isso. Al-Ahly enfrentou o Corinthians em 12, justamente nesta data, né, Fábio Chaib? Exatamente, enfrentou o Palmeiras também, né? Eliminou o Palmeiras, não eliminou o Palmeiras? Não, enfrentou o Palmeiras passou Ganhou? E perdeu pro Chelsea. Sim. Verdade, mas foi difícil o jogo pro Palmeiras, né? Foi complicado. O Palmeiras foi eliminado contra o Tigres do México. Verdade. Nossa, o Atlético Mineiro perdeu pro Raja Casablanca uma vez, né? Isso, verdade. Bem lembrado, 2013. 2013, né? Que o goleiro acabou fazendo aquela comemoração marcante, a comemoração, né? foi o Mazembe Internacional. Que diaba, que diaba. Você vê que eu tô sabendo legal da história do Mundial de Clubes. Aliás, se me permite rapidamente, por favor. eu quero desejar também os parabéns ao Fábio Chaib, que ele tenha muita felicidade, muitas alegrias, consiga fazer um Ituano forte em 2024 e que você seja muito feliz, Fábio Chaib. E para quem quiser mandar parabéns pro Fábio Chaib, mande mensagem. Por favor, mensagens através verdade. do WhatsApp 19. Que bela, meu Deus do céu. Foi muito bem, Antônio Lupe. Obrigado. Até caiu a minha caneta aqui. WhatsApp 19 99186 9070 99186 9070. Mande os parabéns a Fábio Chaib, mande a sua pergunta, a sua crítica, o seu elogio, nome e cidade também, que é importante, meu caro Antônio Lupe. Diferentemente do ano passado, hoje Fábio Chaib não vai fazer Pix, tá? Então é só o nome e a cidade. É verdade. E você também pode acompanhar o nosso programa através do YouTube /CBN Campinas. O nosso programa, 11 horas e 14 minutos, extrapolei um pouquinho aqui, mas a homenagem para Fábio Chaib, comandado tecnicamente por Valmir Bortoleto, e o homem dos streamings e o homem do café é ele, Dani França. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. 11 horas 14 minutos, vamos para um rápido intervalo e na volta tudo
sobre Mercadão da Bola, Ponte Preta, Guarani e Mundial de Clubes. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. E as palmas vão muito além do parabéns para você. Afinal, tem a esperada reforma do Centro das Artes. Os mutirões de cirurgias eletivas vão beneficiar mais de 40 mil pessoas. E para garantir a qualidade de vida, praças e quadras esportivas. A revitalização do centro e na Cidade das Crianças, o Jardim da Mobilidade. Jundiaí, 367 anos. Nossa cidade, nosso orgulho. Prefeitura de Jundiaí. O ano de 2023 terminou. O Verdão levantou a taça do Brasileirão. O Verde é campeão. Fato comum na vida do Palmeiras nos últimos anos. 12 vezes campeão. E teve grito inédito no Morumbi. São Paulo é campeão. Tricolor, tricolor de novo. Parabéns aos campeões. Ano que vem estaremos de volta com mais grito de gol. Futebol. Para você que quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Trânsito. 11h17, terça-feira de muito calor na cidade de Campinas. E o trânsito, Thaís, as ruas e avenidas na cidade de Campinas. Bom dia. Já foi. Ok, Valmirzinho, a hora que tiver tudo estabelecido, você nos chama aqui. Aliás, antes do... Fica à vontade aí para interromper, tá, Valmir? Antônio Lupe, fora do ar, ele disse que queria fazer uma crítica pertinente, aliás, à Copa São Paulo. Antônio Agora Lupe. já ou você quer que eu faço ela? Pode ir lá, Valmirzinho então autorizou. vamos lá. Sabe, é o seguinte, eu acho a Copa São Paulo um grande torneio, principalmente para aqueles meninos que estão escondidos aí em times do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, até aqui da região Sudeste, todas as regiões do Brasil. Então é a grande vitrine para esses meninos terem a oportunidade de conquistar o grande sonho, que é se tornar um jogador profissional. Mas com todo respeito à competição, um jogo marcado para as 13 horas, 1h da tarde, no início de janeiro, que a gente sabe que é um período já que o verão já começa a dar as caras, a gente não precisa ir muito longe. Tá quente lá fora hoje, dia 12. É Sim. mais ou menos a temperatura que vai estar no dia 3 de janeiro. 1h da tarde, com todo respeito, os órgãos que cuidam da saúde falam para tomar cuidado com a umidade, com a temperatura, os cuidados para realizar atividade física, e não tem condição de jogar 1h da tarde. Aí o que acontece? Quando que a gente vai ter aí uma conscientização dessa Sim. questão? Quando, infelizmente, morreu um atleta, um jogador, um garoto em campo, jogando a 1h da tarde, debaixo de um calor
muito forte. Tá na Bi, vou pegar o jogo da Ponte, tá na Bi, e o Guarani também estreia, Sim. também 1h da tarde, lá em Tupã. São cidades Nossa. quentíssimas. Então, assim, respeito à competição, tem os interesses, tem o sonho dos meninos, mas com todo respeito, não tem condição. E aí o que acontece? O espetáculo ele fica escondido, porque Tecnicamente o menino não vai ter aí vai ficar calor, com 30 minutos do primeiro tempo já vai estar todo mundo calimbando de fora, não tem jeito. Então, assim, eu acho que é uma competição importante, ela tem uma história muito linda, craques passaram pela Copa São Paulo, mas com todo respeito, virou um festival, porque 1h da tarde e vários jogos acontecendo a 1h da tarde, não tem condição. Olha, Lupe, eu vou ao encontro... Tentar aí já? Pode falar? Eu vou ao encontro da sua opinião. Concordo com o que você disse. A Copa São Paulo já teve grandes momentos, quando ela era mais qualificada, mais enxuta, né? Pô, eu lembro do Denner arrebentando na Copa São Paulo, Valdir Bigode, Jardel, né? Os jogadores que eu acompanhei nos tempos de Copinha, né? Tive o Denner, acho que foi o ápice, né, desta competição. Neymar também, recentemente. Neymar, verdade. Mas hoje com esse inchaço, com estes horários malucos, 314 mil times participando, não aparece a qualidade. Com todo respeito, como você disse, Lupe, não aparece a qualidade. É um torneio democrático, é legal, é a chance de um garoto de um time pequeno aparecer, se desenvolver, ganhar projeção, mas a qualidade fica em segundo plano. Com esse monte de times disputando, com esses horários absurdos, ainda mais neste momento de muito calor, eu concordo com você. Eu acho que poderia ser revista ou cria outras divisões da competição, mas a qualidade, a revelação de talentos, sinceramente, fica em segundo plano. Infelizmente. Valmir, como é que está? Podemos chamar o trânsito, então? 11h21, Thaís Azevedo. Agora sim, sinal restabelecido. Ruas e avenidas de Campinas. Thaís, bom dia! Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Júlio Prestes tem trânsito bastante intenso sentido centro, desde a Lagoa do Taquaral até ali o Balão do Bela Vista e também no sentido oposto, na saída da Avenida Norte Sul até o Balão do Bela Vista, sentido Rodovia Dom Pedro. Pela Avenida Norte Sul tem obras ali, sentido Guarani, motorista reduz a velocidade desde a saída da Avenida Orozimbo Maia até a Rua Barreto Leme. No sentido Taquaral, trânsito fluindo bem. Pela Avenida Princesa do Oeste, tem excesso de veículos na chegada ao Viaduto Laurão. Quem segue ali no sentido Vila Lemos vai fazendo um bom caminho. As pistas seguem livres. Carlão. Obrigado, Thaís, que volta na programação CBN, 11h22. Viva o privilégio de morar no Sensia Swissville. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte e varanda gourmet no Swiss Park. Acesse www.meusensia.com.br. Sabe qual é o melhor companheiro para sua viagem? É o cartão pré-pago internacional da Travelex Confidence. Com ele você carrega até 6 moedas estrangeiras, como dólar, euro e libra, e paga suas despesas no exterior com segurança e praticidade em toda a rede Mastercard. Solicite agora mesmo o seu com tarifa zero na ativação. Fale com nosso time em 0800 400 0800 ou acesse travelexconfidence.com.br. Em 2023, Indaiatuba comemora 193 anos. E quanto mais o tempo passa, ela fica cada vez melhor. Porque atendemos melhor as pessoas e fazemos obras para melhorar a vida de todos. Indaiatuba fica cada vez melhor porque nós cuidamos e nos preocupamos com você. Cada vez melhor, cada vez melhor. O tempo passa em Indaiatuba, fica cada vez melhor. Prefeitura de Indaiatuba. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E a rodada de ontem na Superliga Masculina foi toda dos visitantes, porque o Araguari recebeu o São José e o time do Vale do Paraíba venceu por 3-1. Já o Suzano foi até Monte Carmelo e venceu o time mineiro por 3-0. E o Guarulhos foi até Montes Claros e venceu o América por 3-0. Nos duelos contra os mineiros, os paulistas levaram a melhor na rodada da Superliga. Hoje
Tem Vôlei Renata no ginásio do Taquaral às 6h30 da noite. O Vôlei Renata enfrenta o Blumenau. E é claro, se tem Vôlei Renata, tem CBN. Jogo com transmissão através dos 99.1 do FM, com narração de Marco Guarizo, comentários de Renata Rondini e Adriana Almeida nas reportagens. Tudo isso direto do ginásio do Taquaral. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa. 11h25. Fábio Scheib, tem mais novidades aí no mundo da bola? O Alexandre Matos chega ao Vasco da Gama, agora com um aporte financeiro, tem o Pedrinho, é uma SAF. Será que vamos ter um Vasco protagonista em 2024? É o que tudo indica, né? Alexandre Matos, que foi um dos grandes responsáveis aí, como você disse, por esse sucesso, né, lá no início com o Palmeiras, e também especula-se que a Crefisa, né, até na campanha para presidente do Pedrinho, o marido de Leila Pereira apoiou publicamente o Pedrinho para a eleição de presidente do Vasco e prometeu apoio mesmo, não se sabe se apoio financeiro, se vai ser a questão do estádio, mas a Crefisa pode entrar também no Vasco da Gama com patrocínio, com alguma forma de ajudar o Vasco, que tem a 777, né, que é a empresa que comprou, né, a SAF, e a 777 promete investir 250 milhões de reais no Vasco nesse próximo ano. Uma notícia que vem do futebol internacional, a gente já tem agendado um encontro de lendas, né, Carlão? Dia 1º de fevereiro, Messi e Cristiano Ronaldo voltam a se enfrentar. O Inter Miami comunicou que vai fazer uma pré-temporada na Arábia Saudita e marcou um amistoso para o dia 1º de fevereiro contra o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo. Então, Messi e Cristiano Ronaldo voltando a se encontrar em uma partida entre duas equipes, né? Possivelmente a última entre eles. Ah, que show, as duas lendas, né? É bom aproveitar porque, infelizmente, está acabando, né? Os dois jogadores estão aí em reta final de carreira. 11h25, vamos para São Paulo? Vinícius Moura trazendo aí as novidades, as últimas notícias dos grandes clubes do nosso estado. O presidente eleito do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que a situação financeira do clube é gravíssima e que o Peixe terá suas dificuldades para se reerguer. Marcelo Teixeira explicou ao canal Sport TV o momento vivido pelo Alvinegro antes de sua posse, marcada para janeiro. A situação é grave dentro das quatro linhas e gravíssima fora dela. O Santos vive um dos piores, se não o pior momento, da sua história em termos esportivos, administrativos e principalmente financeiros. Mas nós estamos para solucionar. O Santos está em débito com os salários que venceram na semana passada e os pagamentos de 13º e férias. Marcelo Teixeira também disse em entrevista que pretende montar um time forte para a disputa do Campeonato Paulista e que a ideia é vender e emprestar alguns jogadores que fizeram parte da campanha do rebaixamento à 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. O São Paulo confirmou a contratação do volante Luiz Gustavo, de 36 anos. O contrato do jogador com o tricolor é válido por 1 ano. Luiz Gustavo conversou com o canal do São Paulo sobre o atual momento dele na carreira. Uma etapa final, já vamos dizer assim, mas o amor é o mesmo, a paixão é o mesmo, a dedicação, o foco, sem dúvida, eu estou muito empenhado em fazer o meu melhor para ajudar os meus companheiros, ajudar o time. O São Paulo negocia a contratação do meia paraguaio Damián Bobadilla. Ele tem 22 anos de idade e pertence ao Cerro Porteño do Paraguai. O Corinthians planeja contratar pelo menos 10 jogadores para a próxima temporada e o maior número de reforços estará no meio-campo e ataque. A única posição que a nova diretoria alvinegra entende que não será necessário se movimentar é no gol.
O presidente eleito do clube, Augusto Melo, é quem está à frente das conversas em busca de opções no mercado. Augusto terá um diretor de futebol e o nome buscado é o de Rodrigo Caetano, que tem contrato com o Atlético Mineiro até o final deste mês. Augusto Melo está disposto a esperar por Rodrigo Caetano até janeiro. O Corinthians decidiu realizar sua pré-temporada em janeiro no centro de treinamentos do clube em São Paulo. O alvinegro recusou propostas por jogos amistosos na China e em Dubai. O Palmeiras planeja emprestar o volante Atuesta. O colombiano sofreu uma lesão no joelho no início do ano e disputou apenas 7 jogos na temporada. Ele atuou os últimos 4 minutos da última partida do time em 2023, contra o Cruzeiro no Mineirão. De São Paulo, Vinícius Moura. Tá certo, Vinícius, 11h30. Vamos para o repórter CBN. Na volta a gente discute aí a situação dos grandes clubes da capital. Repórter CBN. Terça-feira, 12 de dezembro de 2023. A primeira-dama Janja Lula da Silva classificou os ataques sofridos ontem à noite pela rede social X, antigo Twitter, como machistas e criminosos. Ela afirmou que as mensagens de ódio e desrespeito que recebe diariamente chegaram a outro patamar. Segundo Janja, os textos publicados têm teor misógino e violento. Foi a primeira manifestação dela depois do ocorrido. A conta de Janja na rede social X foi invadida. Houve insultos contra ela, o presidente Lula e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A Diretoria de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal vai instaurar um inquérito para aprofundar as investigações. A conta foi bloqueada para novas publicações a pedido da PF. A Advocacia Geral da União solicitou à empresa que controla a rede social a preservação dos registros para subsidiar futuras ações judiciais. O invasor chegou a publicar um áudio em que disse que estava zoando na rede social e que não acreditava que seria preso. Os bombeiros conseguiram extinguir um segundo foco de chamas que atingiram um hospital em Porto Alegre, em que houve um incêndio ontem à noite. Cerca de 50 pessoas já tinham sido removidas da unidade de saúde. O fogo começou no prédio anexo ao principal e atingiu 2 alas de internação. Não houve feridos em nenhum dos casos. Um navio da Marinha Francesa derrubou um drone que ameaçava um petroleiro de bandeira norueguesa. A embarcação tinha sido atacada por rebeldes Houthis do Iêmen, no Mar Vermelho. A informação foi divulgada pelo Ministério da Defesa da França. Houve um incêndio a bordo que foi controlado. Um destroyer americano escoltou o petroleiro até o Golfo de Aden. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei.
A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo. Afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. CBN Esportes Campinas. Apresentação Carlos Eduardo de Freitas. 11h34. Nós trouxemos aqui o noticiário das grandes equipes aqui do estado de São Paulo, mas a notícia desta terça-feira que está pegando fogo, né? Esta é super atualizada. O Santos vai fechar com o Carpini, hein? Tá com cara, né? As duas partes vão realizar aí reuniões marcadas para hoje, realmente. Thiago Carpini fez um bom trabalho com o Juventude, já está com um contrato para o ano que vem, mas o Santos em Série B de Campeonato Brasileiro demonstra interesse e esta conversa entre Santos e Thiago Carpini é oficial. Ela vai acontecer, Antônio Lupi. Posso fazer uma pergunta pra você? Vamos. Se você fosse Thiago Carpini, eu sou o seu empresário. Eu falo assim, Carpini, é o seguinte, aqui tá o planejamento do Juventude. Você tem contrato até o final do ano, 2024. Sim. O Juventude está estruturando e vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro e tem aí a confiança no seu trabalho. Mas também chegou essa proposta do Santos. O Santos de Pelé, o Santos de Neymar, o Santos de grande Pepe, de Mengalvio, de vários grandes jogadores do Brasil, que caiu, vai jogar a Série B, tem um novo presidente, as coisas ainda estão meio duvidosas, não se sabe qual será o investimento, quais jogadores vão ficar, quais vão embora, quais serão contratados. E aí, Carpini, você escolhe qual? Cara, difícil, viu? Difícil, Lupe. Eu tô lendo aqui a matéria dos nossos amigos do GE. Ele tem contrato com final de 24, só que a multa rescisória é de R$1 milhão. Algo que pode pegar. Mas o Santos tem Então, 1 milhão? Não sei se o Santos pagaria. Esse pode ser um entrave. Agora, vamos esquecer tudo, multa e tal. O Juventude, nesta situação, com uma Série A como um trunfo para negociar, e o Santos, a tradição. E outra coisa, que pode seduzir o Carpini. Ele vai comandar o trabalho, né? É ele que vai montar o trabalho, é ele que vai indicar contratações, né? Claro, em conjunto com a diretoria, mas vai partir dele. Então é algo que seduz qualquer treinador. Mas realmente a situação do Santos deve fazer o Thiago Carpini pensar. É difícil. Ele tem algo mais concreto no Juventude, né? Porém, com menos pressão, com menos projeção, mas uma Série A. E do outro lado, um Santos ainda vivendo uma situação nebulosa, com uma nova diretoria, mas é o Santos, né? E o Carpini, que sonha, até muito novo, né? Com certeza vai trabalhar em grandes clubes, mas claro que... Se não me engano, é a primeira possibilidade de treinar um time de Série A, na Série A, né? O grande clube, a grande oportunidade. Então o Carpini pode aí pensar, ele deve estar na dúvida, com certeza. Mas vamos lá, que o Carpini escolha aí o melhor para a carreira dele, é um cara sensacional, um cara da região. Escolha antes do dia 19. Nós estamos tentando trazer o Carpini aqui para bater um papo, fazer uma resenha aqui no Arena. Eu espero que ele venha, né? Já pensou? Ele chegar aqui tá marcado, tá técnico tudo certo, mas era antes de tudo isso acontecer. Eu já tô até esperto com o meu telefone. O mundo do futebol... Amigo! O mundo do futebol é maluco. Vamos ver. 11h38. Participações, Antônio Lupi, 99186-9070. Olá, bom dia. Aqui também, graças a Deus... Estou saboreando, olha só, mandou aqui o cardápio do almoço, deixa eu ver. Ó, que beleza, um franguinho na panela, né? Isso aí me lembra a música sertaneja. É o Domingos lá de Sumaré. Boa, Domingão. Boa, obrigado, grande abraço. O Santos tem que contratar o Nelsinho Batista. Quem mandou a mensagem aqui foi o Emerson. Nelsinho voltou do Japão, né?
Voltou do Japão, porém no Santos, cara, que não vai lograr isso, aquela derrota de 7-1 para o Corinthians foi no comando do Nelson. Então, difícil. Traumatizante. Quem mandou mensagem foi o Alfredo. Horário das 11 horas já não dá pra jogar. Imagine a 1h da tarde. Total absurdo, coisa de quem nunca jogou bola. É o Alfredo que mandou mensagem aqui falando sobre os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Daqui a pouco a gente vai detalhar a tabela de Ponte Preta e Guarani. Fabião, parabéns, felicidades e sucesso sempre. Minha irmã te espera aqui em Vinhedo. É o Lúcio. Quem mandou mensagem aqui? Não, mas é verdade, o cara mandou aqui. Bom dia na resenha com o Marcinho ontem. Ele dando a escalação do São Caetano. Olha, seria a quarta força hoje, fácil com o pé nas costas. Quem mandou mensagem aqui foi o Fábio Veloso, grande Fábio. Mandar mensagem aqui pra gente também. Aqui de Campinas, Sorocaba e Itu também gosta da Copinha. Será que nós de Campinas, Sorocaba e Itu também gosta da Copinha? Será que essas cidades grandes não têm competência de sediar o torneio? Rogério de Sorocaba, abraços aos amigos da CBN. Aí é uma situação que envolve várias situações. Prefeitura e tudo mais. Bom dia. Para com isso, Lupe. Não é o Santos de Pelé nem o Santos de Neymar. Esses não jogam mais. E sim é o Santos da Série B. Carpini vai pegar um BO gigantesco. Cristiano Salvione de Sumaré foi quem mandou mensagem. Parabéns, Fábio Scheibe! Bom dia, povo abençoado. Ó, Fábio Scheibe aqui Bom dia, meu amigo. Manda um forte abraço para todos da CBN e para o Fábio Scheibe, também para a família dele. É o Ademir, olha lá. O Ademir sempre marca presença aqui. O pessoal está lotando a nossa caixa de mensagem, parabenizando o Fábio Scheibe. Grande! Opa! Vai lá! Não, o ouvinte falou sobre as sedes da Copinha, né? E nesse ano vai ter uma novidade aqui. A cidade de Salto, vizinha Itu, antigo saltense, jogava no estado de Salto. Agora o Esfera. O Esfera é um clube novo que atua nas categorias de base e vai sediar a Copinha também na cidade de Salto, aqui do lado de Itu, perto de Campinas também. Uma novidade aí nesse ano. E esse Esfera vai continuar ou é só pra Copinha? Deve continuar, mas é um time novo também que é só base? Na categoria de base. Tem um outro também de alumínio, né, Scheibe? Não sei se você tem aí. Tem. É um nome diferente, né? Tem aí. Alumínio fica na região de Sorocaba, Votorantim, alumínio. Fica. E você, a gente tá aqui criticando a Copa São Paulo, mas você é um entusiasta, né, Fabião? Eu adoro a Copa São Paulo, principalmente por ocupar a vaga dos jogos, né, que não temos nesse começo de janeiro aí. Eu adoro ver a Copinha, gosto bastante. Lembrando que Porto Feliz aqui perto também tem, né, o Desportivo Brasil também, mas um clube voltado à parte de categorias de base também. Né? Então, Fábio Scheibe será o responsável do CBN Esportes a partir de janeiro de trazer resultados, detalhes, curiosidades. O homem da Copa São Paulo. De Copa São Paulo Muito de legal. Futebol Júnior. Você será o responsável, Scheibe, ok? Obrigado. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. 11h42. Antônio Lupe, hoje é um noticiário rico das equipes de Campinas, né? A gente fica lá, não tem nada, não, mas tem sim, tem muita coisa envolvendo Ponte Preta e Guarani, Lupécio. Eu vou começar falando da Ponte, porque ontem eu tive a oportunidade de bater um papo com o Matheus Silva, que confidenciou que abriu mão das férias, não vai viajar para o interior de Minas Gerais com a família, porque o Matheus, ele sofreu uma lesão, passou por cirurgia no ombro, e acabou desfalcando a Ponte Preta na reta final da Série B. E ele abriu mão das férias para trabalhar, para treinar e ficar 100% fisicamente já na pré-temporada em janeiro. E é claro que o Matheus também fez um resumo, né, um balanço dessa temporada 2023. Ele que atuou todo o ano com a camisa da Ponte Preta. Em entrevista à CBN, ele fala sobre esse período, fala sobre a lesão e essa decisão de abrir mão das férias para realizar os treinamentos para se recuperar de uma cirurgia no ombro. Cara, eu acho que a gente começou fazendo o primeiro semestre muito bom no Paulista da Série A2, onde a gente foi campeão. E eu acho que depois a gente tivemos muita dificuldade, porque mudança de treinador, a gente também teve problema que não pôde contratar por causa do transfer ban. Querendo ou não, isso atrapalhou muito. Todos os times se reforçaram e a gente não conseguiu se reforçar da maneira correta, mas eu tenho certeza que
que a temporada foi muito válida, porque a gente conseguiu nosso objetivo no primeiro semestre, que era subir com o Paulistão e com o título. E na Série B, claro que a gente teve muita dificuldade, mas a gente se manter na Série B foi muito bom, importante para a gente sabe da grandeza da Ponte Preta, tem que brigar por coisas grandes, não é brigar por rebaixamento, mas por tudo que a gente viveu na temporada, acho que foi uma temporada satisfatória. Ô, Matheus, e você precisou superar alguns problemas durante essa temporada, né? Na Série A2, se não me engano, foi contra o Comercial lá em Ribeirão, né? Que você acaba até fazendo um gol, mas teve um problema de lesão muscular, e aí agora no finalzinho da Série B você teve esse problema no ombro, né? Como é que foi encarar tudo isso, esses problemas que você teve que enfrentar com essas lesões que você acabou sofrendo? Cara, acho que nenhum jogador gosta de se lesionar. Felizmente eu tive uma lesão no jogo de volta contra o Comercial em casa. Tive uma lesão no joelho, uma lesão chata no joelho, onde eu tive machuquei o colateral medial. Fiquei muito triste, queria estar ajudando naquele momento decisivo. Foi um ano muito difícil para mim, que geralmente eu não tenho lesões, né, na temporada. Esse ano eu tive lesão, essa do ombro foi a mais chata no jogo contra o Sport, onde eu fiquei muito chateado, porque era uma reta final de campeonato, precisava estar ali em campo, e eu também sou muito competitivo. E tive essa lesão no ombro, uma lesão muito chata, onde eu tive fratura, tive 12 lesões no ombro. Mas graças a Deus deu tudo certo, a Ponte se manteve na Série B, os companheiros se dedicaram muito e conseguimos nosso objetivo. E como é que tá essa recuperação, né? Você até abriu mão, né, de alguns dias de descanso para se recuperar e voltar para a temporada do ano que vem, já na pré-temporada. Como é que tá esse período de recuperação? Conta um pouco pro ouvinte, como é que é a tua rotina para estar bem já no início de 2024? Então, eu tinha que ficar com a tipóia 30 dias, né? Com a tipóia, sem mexer o braço, com o braço imobilizado. Aí deu justamente os 30 dias no finzinho da Série B ali, quando acabou a Série B. Aí eu, junto com o meu empresário, com o clube, fomos lá, tivemos uma reunião, aí eu falei que eu não queria ter férias, que eu precisava treinar, precisava trabalhar, porque eu quero estar em campo, o meu lugar é no campo, eu não quero ficar fora. E eu falei, eu não quero ter férias, eu vou ficar aqui, minha família vai vir lá de Minas para cá, vai passar aqui comigo Natal e Ano Novo, e eu vou estar trabalhando esse dia tudo para me chegar em janeiro, se não tiver 100%, tá 90% pelo menos, porque o Paulistão a gente sabe que é um campeonato curto, um campeonato rápido, e eu quero estar dentro de campo ajudando, e quero estar bem fisicamente. Então eu fui abrir mão das minhas férias, porque é um momento complicado, a gente sabe que futebol tem muito disso, né, mas a gente tem que abrir mão de muitas coisas, e eu abri mão das minhas férias e falei com a minha família que não dá, que esse ano eu não ia passar lá em Minas com a minha família, no Natal, no Ano Novo. Resolvi trazer todos eles para cá, para Campinas, para me ficar treinando. E graças a Deus estou treinando, todo dia de manhã vou lá e treino, faço minha fisioterapia, treino. E é da sequência aí, se Deus quiser. Olha, é difícil, né, um jogador abrir mão do período de descanso, de férias, para se recuperar pensando já na temporada do ano que vem. Essa foi a decisão do Matheus Silva, zagueiro da Ponte Preta, que tem contrato até 2025 e, é claro, está nos planos da diretoria para reforçar a Ponte Preta no Campeonato Paulista. Aliás, reforços na Ponte Preta, a informação que vem lá de Goiânia é que a Macaca pode acertar com o Marcelinho, que é lateral direito, disputou 30 jogos pelo Vila. Ele também disputou campeonatos pelo Brasil de Pelotas, Confiança, Fluminense, Grêmio na base, surgiu lá no Prudentópolis, atleta que ontem rescindiu seu contrato com o Vila e está livre para acertar com outro clube. A informação é que a Ponte é um dos clubes interessados, ainda não tem nada certo, a Ponte não confirma interesse em jogador, mas é um atleta aí que, segundo a imprensa de Goiás, está sim na mira da Ponte Preta para a temporada do ano que vem. A Ponte tem um interesse na renovação do Elvis, na renovação do Gabriel Santiago, mas pode perder o Kaique França. O Vitória parece que vem um pouquinho mais forte para tentar tirar o goleiro da Ponte Preta, ele que foi o principal destaque no Campeonato Brasileiro da Série B. E sobre Copinha, a Ponte estreia então no dia 3 de janeiro, 1h da tarde, contra o Tanabi. Segundo jogo, dia 6 contra o Vila Nova, também a 1h da tarde. E na última rodada da primeira fase, a Ponte enfrenta o Atlético Gloriense do Sergipe a 1h da tarde no dia 9. Todos os jogos da Ponte, 1h da tarde. 3, 6 e 9.
Tá aí, Antônio Lupe. Matheus Silva, primeira vez que ele vai disputar a Série A, né? A Série A1 do Paulista, porque ele chega... Pela Ponte, né? Pela Ponte, ele disputa a Série B de 2022, Série A2 de 2023 e a Série B de 2023. Eu gosto do Matheus, às vezes estabanado, mas ele, principalmente quando ele formou dupla com o Fábio Sanches, realmente ele deu conta do recado, e a gente espera que esse período, né, de férias, entre aspas, né, de muito trabalho para o Matheus, e é duro, né, cara, trabalho de fisioterapia, trabalho de recuperação, de fortalecimento, não é fácil não, e que o Matheus possa aí ajudar demais a Ponte no Campeonato Paulista. Com relação ao Kaique França, se o Vitória chegou com força, realmente algo oficial, aquela coisa de sentar na mesa, apresentar a proposta, vai ser difícil a Ponte segurar. Até porque o Kaique França tem contrato até o meio do ano, né, até 2024. Até o fim do ano. Até o fim de 2024 com a Ponte. A Ponte precisa do dinheiro. Se o Kaique França for para o Vitória, ele vai render alguma coisa, né, aos cofres da Macaca. Precisa ver se tá tudo em ordem. Já tivemos algumas situações envolvendo transferências que a Ponte ficou aí a ver navios. A parte técnica, caso realmente se confirme uma saída do Kaique França, a Ponte vai sentir muito, até porque ele se tornou uma referência deste grupo. Porém, o reserva, o Pedro Rocha, já demonstrou que tem alguma condição. É claro, ninguém está aqui comparando, mas das vezes que o Pedro Rocha precisou, nós trabalhamos naquele jogo em Itu, né, Lupe? Isso. Em que ele começou inseguro. Foi expulso, mas depois foi... Isso, começou falhando nas saídas de bola principalmente, mas depois retomou a confiança e foi um personagem importante daquela vitória da Ponte com o gol decisivo do Paulo Baia. Vamos ver os próximos dias da Macaca, Lupe. Ele foi expulso, né? Mas aí o VAR acabou corrigindo e ele... Acho que nem amarelo tomou naquele lance, né? Foi um lance logo no começo do jogo, meio nervoso, mas depois fez uma boa partida. O Pedro Rocha, que tem contrato. O Luan, que é o outro goleiro, ele já não tem mais contrato com a Ponte. Tá certo. 11h51, um rápido intervalo para a gente falar do Guarani e fechar aqui o CBN Esportes desta terça-feira. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Que tal passar o fim de ano no azul sem se preocupar com aquela conta de água atrasada? Vem aí o Natal Azul Sanasa, para você quitar seus débitos sem juros e sem multas. Acesse sanasa.com.br e escolha pagamento à vista pelo Internet Banking ou com cartão de crédito em até 12 vezes, com 100% de desconto em juros e multas. Aquela forcinha que você esperava para sair do vermelho e entrar em 2024 no azul. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Dezembro é mês de feirão de fábrica na rede Chevrolet. São condições incríveis para você sair na hora com seu carro zero. Se liga só, tracker com a força do motor turbo, bônus de até R$8.000 e taxa zero em 24 vezes. Quer mais? Se preferir, leve o Onix ou Onix Plus aspirados, os campeões de vendas com preço de nota fiscal de fábrica. Ainda tá aí? Vem já para uma concessionária Chevrolet. É por pouco tempo e não vamos perder negócio. No trânsito, escolha a vida. Chevrolet. Papais e mamães, o Giovanetti tem uma novidade especial. É o Combo Gio Kids.
criado para oferecer o delicioso sabor da infância e que irá fazer a alegria dos pequenos. Saiba mais e nos siga nas redes sociais pelo @giovanete.campinas. O GioKids já está disponível nas unidades Rosário, Cambuí e Dom Pedro, além do delivery. Experimente agora! Giovanete, historicamente o melhor. Sabe qual é o melhor companheiro para sua viagem? É o cartão pré-pago internacional da Travelex Confidence. Com ele você carrega até 6 moedas estrangeiras, como dólar, euro e libra, e paga suas despesas no exterior com segurança e praticidade em toda a rede Mastercard. Solicite agora mesmo o seu com tarifa zero na ativação. Fale com o nosso time em 0800 400 0800 ou acesse travelexconfidence.com.br. CBN Esportes Campinas. Onze horas 54 minutos, Lupe e o Guarani. O Guarani também começa a se organizar, a buscar reforços, pensando na temporada 2024. O Bugre, ele, como disse o Juliano Camargo, né, ontem, em entrevista ao GE, tem enfrentado algumas dificuldades, mercado inflacionado, jogadores pedindo aí acima do que era o comum para disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro, porém, alguns nomes já começam a ser especulados no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A informação é do jornalista Lucas Rossafa e ele publicou que o Renato, 33 anos, jogador que teve muito sucesso no Avaí e estava no CRB, é um jogador que interessa a diretoria do Guarani. O Renato, ele tem 33 anos, foi jogador do Humberto Louser na equipe do CRB no início da temporada, onde ele foi um dos principais destaques. Ele fez 48 jogos pelo time alagoano, marcou 18 gols e contribuiu com 4 assistências. Renato também teve uma temporada artilheira no Avaí de 2018, 35 jogos e 12 gols. Foi o ano em que o Avaí retornou à elite do futebol brasileiro, mas depois acabou caindo novamente. Ele foi formado no Corinthians, né? Passou pelo Sport, teve essa passagem de destaque pelo Avaí em 2016 e 2018. Na Chapecoense não teve bons números, né? E voltou para o Avaí em 2021, que também fez aí 6 gols em 38 jogos. Então o Renato é um jogador, ele é atacante pelos lados, mas também pode jogar de meia e até de lateral direito. É um jogador que interessa a diretoria do Guarani. 33 anos, está de férias, curtindo um cruzeiro, mas é um atleta que pode sim reforçar o Bugre. Guarani que estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mesmo horário e dia da Ponte Preta, no dia 3, à 1h da tarde, contra o Tupã, que é o time que está sediando aí o grupo 9 do Guarani. Guarani enfrenta o Tupã no dia 3, 1h da tarde. Na segunda rodada, às 3h15, no dia 6 de janeiro, encara o Atlético Goianiense. E na última rodada da primeira fase, o Guarani enfrenta o Operário Ferroviário de Ponta Grossa às 9h, no dia 9, à 1h da tarde também. Olha, Renato chama atenção, né? Pelo menos esse 2023 dele foi bom, 48 jogos, 18 gols, é um jogador muito identificado com o Avaí, embora estes números desta temporada eles sejam do CRB, mas ele se destacou muito no Avaí, fazia dupla com o Getúlio. É, 2 bons jogadores. Tinha um outro menino. Renato sempre fazia gol no Guarani, cara. Toda vez ele vinha em Campinas e fazia gol no Guarani. Se for confirmada a contratação, ainda não é nada oficial, né? Mas o Humberto já trabalhou com o atleta. Seria um bom reforço, sim. É um fazedor de gols. Agora, 33 anos, eu achava que o Renato era mais novo, mas ainda dá um caldo, né? Como a gente brinca. Seria um bom reforço, sim, para o Guarani nesta versão 2024. Ele fez uma boa parceria com um garoto que... No Avaí? No Avaí, acho que era Luanzinho o nome dele. Ele jogou em 17 a Série A também. Eu lembro no jogo que ele fez aqui com a Ponte. Luanzinho, se não me engano. Aqui, é esse mesmo. Ele era irmão de um outro jogador que era muito bom também, o Renanzinho, mas infelizmente o Renanzinho faleceu. E o Renanzinho hoje ele tá... Perdão, Renanzinho faleceu. E o Luanzinho, que fez a parceria com o Renato no Avaí, ele tá no futebol do Catar, no Al-Sharjah. Al-Sharjah.
E dificilmente volta. A gente falou do Getúlio aqui, o Getúlio está jogando no Japão. No Ventforet Kofu. E o Renato pode ser aí uma novidade para o Guarani na temporada de 2024. 11h58. Fábio Scheibe, alguma novidade assim, algo efervescente no mundo da bola? O mercadão da bola, Fábio Scheibe, você agora que é o homem da Copa São Paulo aqui no CBN Esportes? Você falou há pouco do Vitória, né, que está tentando levar o Kaique França. O Vitória também está de olho no destaque do Curitiba, né, o argentino Marcelino Moreno, que também interessa ao Santos e ao Corinthians. Mas o Vitória tentando, então, se reforçar para a Série A do ano que vem. O Vitória subiu, vai jogar a Série A. Marcelino Moreno, um bom meia, né, argentino, teve destaque pelo Curitiba. Pode ser um dos reforços para a próxima temporada, viu, Carlão? Beleza. Fábio Scheibe, aproveite seu dia, desfrute deste 12/12, uma marca emblemática aí para o torcedor corintiano e para o torcedor palmeirense, né, também. Foi a despedida do Marcão, né? São Paulino também, né? São Paulino também, verdade, bem lembrado, 30 anos do Bimundial, como eu falei no início do programa. Desfrute do seu dia, mas você não está liberado do Arena, não. Você vai participar. É amanhã que você estará em loco, né? Que é amanhã e você traz aí as guloseimas, né, Lupe? Amanhã estarei por aí. Aquele delicioso bolo. Ah, com certeza. Meio-dia, Valmirzinho, fechando a conta, tem mais um pouquinho. Tem participação? Tem Lupe? participação. Vamos despedir aí da galera participações nesta terça-feira. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o nosso amigo José Luiz Pires. Ele falou assim, crise financeira no Santos. Imagine o Thiago Carpini para ajeitar o time no gramado. Difícil. É a mensagem aqui do nosso amigo. Bom dia, CBN. Quando Campinas tinha copinha, só tinha briga. Por isso que não tem mais sede em Campinas. Quem mandou mensagem foi o Luiz Rosa. Quem mandou mensagem foi o Haroldo. Ele está trabalhando lá no Swiss Park. Boa, Haroldo! Está empolgado com o São Paulo. São Paulo vai disputar a Libertadores. Fase de grupos. Exatamente. Tá certo, então. Fechamos, Valmirzinho Bortoleto. Obrigado, Antônio Lupe. A gente volta no Arena às 16h e até lá. CBN Esportes Campinas.